Precedentes, o que é um precedente, né? O tema precedentes é um tema muito desafiador. Se vocês pegarem para estudar o tema precedentes, buscarem na literatura brasileira, na doutrina brasileira, uma teoria de precedentes, vocês com certeza encontrarão umas 4 ou 5 teorias. E é nesse sentido que o grande desafio para se entender precedentes, para entender conceitos relacionados ao precedente, é primeiro compreender o que significa um precedente, o que seria um precedente. Então, por isso que o título da minha fala hoje é, afinal, o que é um precedente? Porque antes da gente debater recursos repetitivos, IRDR, decisões das altas cortes, decisões dos órgãos hierarquicamente superiores às cortes supremas, a gente precisa entender o que é um precedente, quem produz, enfim. E é por isso que, então, eu preparei esse breve quadro aqui é um mapa mental para facilitar a compreensão e poder deixar mais didática a minha exposição. Vamos lá. A título de introdução, é importante, pessoal, destacar que atualmente, pelo menos conforme eu entendo, há uma incerteza sobre o que é um precedente no Brasil. Agora, essa incerteza não se limita somente no Brasil. Nós temos uma incerteza sobre o que é o precedente também no cenário internacional. É por isso que eu coloquei a seguinte pergunta aqui no esquema que trouxe para vocês. Existe uma teoria transnacional de precedentes? É possível dizer que há um conceito de precedente transnacional e de modo a que ele seja aplicado em vários países da mesma forma, de forma uníssona? A resposta que eu dou para vocês é a seguinte: não há uma teoria transnacional de precedentes. Existem critérios até de análise. Um grande autor que estudou isso foi Michele Tarufo. E ele escreveu um texto, salvo engano, a Dimensione del Precedente Giudiziario, e ele nos traz alguns critérios para poder compreender o fenômeno tão complexo que é o precedente, e já pressupondo que a noção de precedente ela varia de país a país, de ordenamento a ordenamento. O estudo da teoria dos precedentes, pessoal, não é um estudo que se restringe ao direito processual civil. O estudo da teoria dos precedentes, ou das teorias dos precedentes, é um estudo da teoria geral do direito. Precedente, conforme vocês verão, pode ser visto como uma fonte de norma jurídica ou como uma própria norma jurídica. Então, é um estudo da teoria geral do direito. E essa noção de precedente, ela varia. Você pode ter uma noção mais forte de precedentes, digamos assim, em determinado país, e uma noção menos consolidada de precedentes em outro país. Então, já temos que partir do pressuposto que o conceito de precedentes varia de país a país. Então, quando nós analisamos um determinado doutrinador fazendo um estudo de direito comparado, é muito comum estudos de direito comparado com os Estados Unidos, com a Inglaterra, nós temos que perceber que o conceito de precedentes naqueles países é diferente do conceito de precedentes, ou provavelmente será, eu espero que vocês tenham instrumentos para poder fazer essa conclusão posteriormente, depois da minha fala. Eu vou fornecer o máximo de subsídios para isso, mas de certa forma a gente tem que refletir se o conceito de precedentes no Brasil é o mesmo conceito adotado nesses países. E eu já adianto para vocês, os próprios doutrinadores, seja britânicos, seja norte-americanos, reconhecem a grande diferença que há entre os modelos inglês e norte-americano. Então, eles mesmos reconhecem que há distinções. E aqui no Brasil, nós temos estudos que, de certa forma, não se preocupam em em apontar essa distinção e tratam como se fossem fenômenos muito parecidos. Então, fixada essa premissa de que talvez não exista uma teoria transnacional de precedentes, mas sim teorias de precedentes, vamos então ao Brasil. E aí surge essa nova pergunta: existe uma teoria unificada de precedentes no Brasil? Como vocês perceberam, eu já adiantei a resposta.
Não há uma teoria unificada de precedentes no Brasil. Nós temos vários conceitos de precedentes, eu vou trazer conceitos para vocês, esses conceitos e tudo mais. Não há uma opção especificamente correta, há vertentes que podem ser adotadas. Obviamente que a gente tem como descobrir quais foram as fontes que inspiraram determinados posicionamentos. Mas eu já adianto para vocês que não estamos falando aqui de um conceito certo ou um conceito equivocado. Estamos fazendo aqui, e essa a proposta da minha fala, uma análise das teorias de precedentes. Uma análise mais especificamente da forma como o conceito de precedente é tratado pela doutrina brasileira. Eu, inclusive, escrevi um texto, na verdade, escrevi 2 textos, cada um em coautoria com um professor diferente, nos quais eu aponto justamente isso, que há uma certa multiplicidade de conceitos de precedentes na doutrina brasileira e não temos, então, uma teoria unificada no Brasil. E o pesquisador do processo civil ou da teoria geral do direito tem que ter isso em mente quando for analisar essa temática tão instigante, tão complexa também, como é a do precedente. Então, fixadas essas premissas, vamos analisar aqui alguns conceitos introdutórios a respeito de precedente. Eu coloquei aqui conceitos de precedentes. Para se compreender precedente em sua essência, ao menos é possível trazer um denominador comum na doutrina brasileira, nós podemos entender o precedente como norma jurídica e também podemos entender o precedente como fonte de norma jurídica. Mas, Rodrigo, como assim? É por isso que eu coloquei aqui uma observação introdutória. Para que a gente entenda o que eu vou falar aqui, é necessário que a gente compreenda que há, na teoria geral do direito, uma distinção entre produto normativo e fonte normativa. O produto normativo é o que se chama de norma e é o produto decorrente da interpretação da fonte normativa. Em outras palavras, quando você realiza a interpretação do dispositivo legal, você extrai uma norma jurídica. A norma jurídica, obviamente que muitos autores, principalmente os clássicos, não fazem essa distinção. Mas atualmente vigora o entendimento de que a norma jurídica, em termos jurídicos, não é o texto legal, mas sim o produto da interpretação do texto legal. Considerando que um texto pode ter várias interpretações, então você pode extrair vários significados, vários sentidos. O intérprete é quem fixa o conteúdo da norma jurídica decorrente do texto. Então a interpretação do intérprete em relação ao texto legal é o que consideramos como norma jurídica. Por sua vez, a fonte normativa é o texto legal. Então, fixada essa distinção entre produto normativo, que é o produto da interpretação, e fonte normativa, que é o objeto da interpretação. Então, o objeto, a lei é interpretada e através da interpretação se extrai a norma jurídica. Nós podemos aplicar essa mesma lógica à ideia de precedente. Por isso que nós temos o precedente como norma, ou seja, a interpretação que se faz da decisão, e o precedente como fonte, que é justamente a decisão interpretada. Na doutrina é possível ver o precedente ser conceituado dessas duas formas. O que a doutrina majoritária assume, embora com críticas, podemos citar alguns autores que criticam essa concepção, mas o que a doutrina majoritária considera como efetivamente precedente? A noção de precedente como norma. Precedente como fruto da interpretação das razões da decisão judicial. Seria a norma que se extrai das razões que estão, chamam de razões determinantes, que estão presentes na decisão judicial. E aí, como é que se extrai essa norma? Qual é a forma, o mecanismo hermenêutico que é utilizado para extrair essa norma, que se chama de norma precedente? Segundo, isso foi ensinado por um autor
grande autor que versa sobre precedentes no Brasil, a forma como você extrai a norma precedente se dá por meio de uma indução. Uma indução, obviamente que o conceito de indução tem vários significados, mas no contexto dos precedentes, a indução se dá quando você analisa o precedente e você, por meio de um caso concreto, extrai uma norma geral. Então, por indução, você retira do caso específico e gera uma norma geral para ser aplicado a outros casos semelhantes. Essa indução é diferente da dedução, do qual você, de uma regra geral, você extrai e você aplica a um caso concreto. O precedente se dá por meio de indução. A obtenção da norma do precedente se dá por meio de indução e não por meio de dedução. E, por sua vez, nós temos também na doutrina, e essa é uma distinção feita pelo professor Daniel Mitidiero, da norma precedente e da norma decisão. Vejam só, ambas são normas. A norma decisão é a norma que se extrai do caso concreto e que serve para regular o caso concreto. É a interpretação da decisão voltada ao caso concreto. Por outro lado, a norma precedente é aquela norma que se extrai para gerar uma regra geral aplicável a outros casos. Então, a norma precedente é essa norma feita por meio de um processo indutivo e ela se distinguiria, então, da norma decisão, a ponto do professor Daniel Mitidiero afirmar que seriam coisas distintas, que norma precedente não seria decisão e que estaria em um grau hermenêutico distinto. Enquanto a norma decisão estaria aqui embaixo, a norma precedente estaria em cima e teria uma outra finalidade. Essa distinção, ela de certa forma, embora seja aceita, ela é criticada, vale mencionar o professor Fred Dier, um debate que teve com o professor Mitidiero, ao considerar que tanto a norma precedente quanto a norma decisão seriam decisões. Só que o professor Mitidiero entende que a norma precedente não é uma decisão, é uma norma que se extrai se configurando como precedente e ela se distingue em sua essência da norma decisão, que é voltada ao caso concreto. Perfeito? Então, parece um pouco abstrato, mas quando a gente tem essa noção de que o precedente é a norma que se extrai da decisão, das razões determinantes, a gente compreende, então, que a doutrina majoritária defende. E nós temos a noção de precedente como fonte. E é justamente uma observação interessante, porque se o precedente é a norma que se extrai da decisão, surge um problema central. Tendo em vista que a norma, como eu falei para vocês, é fruto de interpretação, então quem que produz o precedente? Quem produz a decisão, o órgão que produz a decisão, ou o órgão que posteriormente vai interpretar a decisão para obter a norma jurídica? Esse é um problema que atualmente não está sem solução. Nós temos duas opções igualmente fortes. A primeira é se considerar que quem produz o precedente é quem produz a decisão, e aí ganha força a ideia de precedente como fonte, porque ele vai servir de limites para que seja extraída a norma precedente. Mas temos também o posicionamento de quem produz o precedente, na verdade, é quem interpreta a decisão posteriormente, que é justamente quem vai produzir a norma precedente, extrair essa norma precedente. Luiz Guilherme Marinoni, em seu livro Precedentes Obrigatórios, se deparou com esse problema e, segundo ele, é mais adequado considerar que quem define o precedente é quem produz a decisão. Só que fica essa reflexão. Se consideramos que o precedente é norma e a norma é fruto da interpretação, inevitavelmente nos deparamos com a situação de que os precedentes acabam sendo, como normas, produzidos também por quem interpreta. Então, temos de certa forma, essa situação complexa que literalmente não há uma solução ainda satisfatória pela doutrina. Nós temos essas duas opções que podem ser seguidas. Perfeito? Então,
eu diria que esse é o core da teoria dos precedentes em termos normativos. De certa forma, um denominador comum que encontramos na teoria dos precedentes. Agora, vamos entrar nas variações conceituais dos precedentes, especificamente no que diz respeito a quem pode produzir o precedente. E aí, meus amigos e amigas, nós teremos uma série de possibilidades. E aí eu coloquei aqui teorias sobre precedentes. Então, iniciando aqui, sem mais delongas, nós temos a teoria dos precedentes como normas decorrentes de decisões qualificadas do mais alto grau hierárquico das Cortes Supremas. Vejam que eu coloquei em ordem aqui do mais alto grau, da mais alta exigência, a teoria mais flexível quanto à produção de precedentes. E iniciamos, então, com a teoria daqueles que consideram que só seriam precedentes aquelas normas que seriam decorrentes de decisões qualificadas. Quando eu falo decisões qualificadas, eu me refiro a decisões que tiveram um debate adequado, que possibilitam a identificação das razões determinantes, decorrentes essas decisões, segundo essa primeira teoria, do mais alto grau hierárquico das Cortes Supremas. Então, somente seria considerado precedente aquela decisão do órgão mais alto das Cortes Supremas. No caso do STJ, seria a Corte Especial. E essa teoria tem um sentido. Porque, veja só, se o STJ é o responsável, por exemplo, por fixar a interpretação sobre a legislação federal, o STJ ele é fracionado em vários órgãos. Tem as turmas, tem as sessões, tem a Corte Especial. A partir do momento em que há vários órgãos no STJ, é possível, e na verdade isso ocorre muito, haver variações de entendimento na própria Corte. Então é muito comum que haja divergências de entendimento entre turmas do STJ, entre turma e sessão, entre sessões do STJ. E essas divergências são resolvidas pelos órgãos superiores. Divergência entre turmas se resolve pela sessão, ou, a depender se for entre turmas de sessões distintas, pela Corte Especial. Então, o que acontece? Tendo em vista que o STJ pode proferir decisões completamente distintas uma da outra, em termos completamente contrárias uma das outras, é mais seguro se considerar como precedente aquela decisão fruto do mais alto grau, do órgão de maior hierarquia dessa Corte Suprema. De modo a que não vai haver essa divergência e teríamos mais segurança jurídica. Então essa primeira teoria faz sentido. Só que ela não é a única teoria. Nós temos outra teoria de precedentes, que é a segunda que eu coloquei aqui, que é a teoria dos precedentes como normas decorrentes de decisões qualificadas pelas Cortes Supremas. Então essa variação de entendimentos, de certa forma, não é observada talvez por não terem se atentado, ou talvez por falta de... por realmente considerar que isso seria relevante, mas essas variações de entendimento dentro das Cortes Supremas não é observada. Então se considera precedentes todas as normas decorrentes de decisões qualificadas, se tiver um debate, possibilitam a obtenção das razões determinantes, todas as decisões das Cortes Supremas. Outra teoria, vejam que eu estou descendo como se eu estivesse descendo uma pirâmide. Outra teoria seria a teoria dos precedentes como normas decorrentes de decisões qualificadas produzidas por um tribunal. Então vejam só, agora entramos num ponto bem interessante. Quem pode produzir precedentes no Brasil? Há uma grande discussão sobre se as cortes de justiça, os tribunais regionais, os tribunais estaduais, podem produzir precedentes. Porque, segundo os críticos da possibilidade deles produzirem precedentes, as cortes de justiça elas não teriam essa função, elas não teriam o aparato necessário para produzir uma decisão a ser qualificada como precedentes. Por outro lado, aqueles que defendem
com certa propriedade, entendem que faz sentido haver precedentes regionais e isso serve para garantir segurança jurídica. E um argumento relevante é também se observar que o próprio STJ, ou até mesmo o Supremo, não necessariamente possui o aparato para a produção de decisões qualificadas para serem consideradas efetivamente como precedentes. Eles, institucionalmente falando, foram configurados como cortes de revisão e, de fato, a existência de diversos entendimentos dissonantes e até o desrespeito aos próprios precedentes corrobora essa ideia de que não é tão distinto assim o modus operandi das Cortes de Justiça das Cortes Supremas. Então, se as Cortes Supremas podem produzir precedentes, os defensores dessa terceira teoria entendem que também as Cortes de Justiça podem produzir precedentes. Então, essa é uma terceira teoria, precedentes como normas decorrentes de decisões qualificadas produzidas por um tribunal, não importando qual seja o tribunal. E um dos críticos dessa ideia de precedente limitado às Cortes Supremas, porque temos grandes doutrinadores, professor Luiz Guilherme Marinoni, professor Daniel Mitidiero, defendem que precedentes só são aquelas normas decorrentes de decisões das Cortes Supremas. Aí um dos críticos dessa concepção é o professor Lenin Streck, que fala o seguinte: nós estaríamos falando então de um precedente pedigree, um precedente que precisa ter um pedigree para ser aplicado e não pelas suas razões. Um precedente de uma Corte de Justiça não servirá de precedente para os próprios magistrados que estão sob a jurisdição dessa Corte de Justiça, deste tribunal estadual, deste tribunal regional. Então, fica essa observação. Outra teoria, a quarta teoria que eu queria trazer para vocês, pessoal, é a teoria do precedente como uma decisão qualificada, ou como qualquer decisão qualificada, perdão, até mesmo sentenças. E vejam só, isso é muito interessante, porque o que seria isso? Precedente seria uma decisão precedente qualificada. É uma decisão da qual é possível extrair uma ratio e que serve para a aplicação a casos futuros. É uma decisão que, pela sua ratio, ela tem uma força argumentativa tão grande que se poderia considerar como precedente. E aí, por que não considerar sentenças como precedentes? Não podemos esquecer que a ideia do stare decisis e a noção de precedente, especialmente a noção de precedentes que é anterior do stare decisis, surgiu necessariamente de sentenças. Foi a aplicação de sentenças anteriores que eram utilizadas como precedentes que acabou dando origem à noção precedentalista que temos hoje. Então, essa ideia de sentença como precedente acaba não sendo tão incompatível assim. Ainda mais quando observamos a existência de questões recentíssimas e urgentes que necessitam de uma decisão e que, quando temos uma decisão sobre ela, essa decisão inevitavelmente vai servir de referência, no mínimo argumentativa. Então, os defensores dessa teoria, eu acredito que seja uma teoria minoritária, mas é importante pensar nessa possibilidade, entendem que qualquer decisão qualificada pode ser configurada como precedente, até mesmo sentenças. Uma variação dessa teoria, que eu vou falar mais à frente, é utilizada pela advocacia. Mas, nesse momento, pensamos aqui precedentes como qualquer decisão qualificada, até mesmo sentenças. Então, eu trouxe aqui para vocês, pessoal, 4 teorias. Tem mais algumas aqui. Tem mais 3 teorias que eu queria comentar com vocês, mas essas teorias são aplicáveis, de certa forma, a essas 4 anteriores. Então, é como se fosse uma análise combinatória, uma mistura que é possível fazer. Por isso que eu coloquei, não em número, coloquei em letra. Então, nós temos aqui, por exemplo, precedentes como decisões constantemente aplicadas pelos tribunais. E é aquela clássica frase, um precedente não nasce precedente. Então, é muito comum nós observarmos, principalmente autores clássicos, afirmarem que o precedente só é precedente quando ele é aplicado constantemente. Não adianta dizer que um precedente nasce precedente. As razões do precedente é que vão fazer ele se tornar um precedente, e tendo em vista que são as razões que vão propiciar a própria aplicação da norma precedente a casos futuros. Então é que
E aí é que vem um conceito interessante que eu queria trazer para vocês, o conceito de super precedentes. Um precedente, ele, segundo essa vertente teórica, ele precisa ser aplicado constantemente para ser considerado como precedente. Ocorre que nós temos precedentes que são aplicados de forma muito constante, de forma enfática, e chegam ao status de se tornarem praticamente inquestionáveis, que são os chamados super precedentes. E, de certa forma, nós tivemos um caso paradigmático que de um precedente que para alguns era considerado como um super precedente e que foi revogado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, que era o precedente Roe versus Wade. Mas podemos pensar um super precedente, que é aquele precedente que é aplicado há tanto tempo de forma tão inquestionável que ele se torna já uma premissa, um pilar para a realização de raciocínios jurídicos, esse pilar que não vai ser derrubado. Um exemplo seria o precedente do Brown versus Board of Education dos Estados Unidos. Aquele precedente que encerrou, em tese, deu início ao fim da segregação racial nos Estados Unidos. No Brasil, a gente poderia pensar em alguns. Eu confesso para vocês que eu procurei refletir em algum super precedente no Brasil, mas não encontrei um que eu poderia considerar. Mas depois fica aí o pedido para que quem tiver alguma ideia de super precedente, que considere como super precedente, que fale para a gente debater. Mas essa noção é importante. É um precedente que é tão aplicado, constantemente aplicado, e ele se torna, a ponto dele se tornar inquestionável e adquirir esse status de super precedente. Em inglês, super precedent. Outra teoria interessante, variação teórica interessante para trazer para vocês, é a de precedentes como decisões precedentes. Essa é a prática judiciária brasileira. Eu tenho certeza que quem está aqui, que estagia ou que já teve a oportunidade de olhar petições ou até decisões, vai observar que é muito comum, tanto na advocacia quanto na magistratura, até mesmo dos tribunais superiores, a utilização da expressão precedente para se referir a decisões precedentes. E essa é uma prática comum, ainda mais num cenário em que se adota a noção de jurisprudência, que vamos falar mais à frente, que se distingue, em tese, da ideia de precedente. Então, a prática judiciária brasileira nos traz essa noção de precedente como decisão precedente. Argumentativamente falando, toda decisão favorável pode servir como argumento de precedente. Isso é utilizado nas petições, nas próprias decisões. Então, nós temos sim essa visão, e uma análise da teoria dos precedentes no Brasil tem que considerar também essa variável. Então, por isso que estou trazendo a vocês. Se fosse, por exemplo, algum autor específico que já tivesse uma sua própria teoria, provavelmente ele diria, não, isso aí está errado. Não é para se considerar precedente como decisões precedentes. Mas como aqui a proposta é analisar como que é feito o estudo dos precedentes no Brasil, nós temos essa vertente teórica também, que é possível. É uma vertente mais pragmática. É a prática judiciária brasileira. Uma terceira variação teórica é a de precedentes também, por isso que eu coloquei que ela se mistura com outras vertentes teóricas, é a de precedentes também como decisões qualificadas que podem ser usadas como parâmetro para a reforma de pronunciamentos mediante caminhos processuais mais céleres. Da mesma forma, coloquei aqui, também se qualificariam como precedentes aquelas decisões que podem servir de pretexto para procedimentos de decisões mais rápidas. Mas, Rodrigo, pelo amor de Deus, o que é isso? Que texto enorme. O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que são aquelas decisões que o ordenamento jurídico atribuiu tamanha importância que ele estabeleceu mecanismos para propiciar uma decisão mais célere com base nelas, quando ocorrer uma situação em que se encaixe na hipótese dessas decisões, e também para fazer com que as decisões que desrespeitem essas decisões, consideradas como precedentes, sejam reformadas mais rápido, de forma mais célere. Então, em razão dessa preocupação do legislador em estabelecer esses mecanismos para essas duas finalidades, decisão mais célere e reforma mais célere, é que surge uma concepção de precedentes com base nessa ideia.
de mecanismos que fazem com que, para alguns, os precedentes sejam vinculativos. Então, é por isso que nós temos aqui a distinção entre precedentes vinculantes e precedentes persuasivos. E aí vamos lá. O que significa vincular, pessoal? A teoria clássica, com base no norte-americano, posso citar aqui o professor Mitidiero, posso citar aqui o professor Marinoni, que tem muita inspiração na doutrina norte-americana e britânica. A teoria clássica dos precedentes vai dizer o seguinte: precedente vincula não porque ele tem mecanismos que fazem a decisão ser mais célere ou que fazem a decisão que seja contrária a ele seja reformada mais rapidamente. Não. Precedente vincula pelas próprias razões. O precedente é vinculante pelas suas razões. Dizer que um precedente, então, é vinculante seria uma redundância, seria uma tautologia, porque o precedente, em sua essência, é vinculante. Se o precedente não for vinculante, ele não será um precedente. Então essa seria a lógica. Vinculação pelas suas próprias razões. Entretanto, nós vamos ver na doutrina brasileira autores falando com propriedade e respeitando. Por exemplo, pode não ser a minha visão, mas tem autores renomados que defendem isso, que a vinculação se dá, na verdade,